Olá, pessoal! Hoje a aula é sobre as áreas do cone. Então, aqui eu tenho um cone em 3 dimensões, né? Como a figura que a gente está conhecendo. Lembrando que aqui é o raio, aqui é a geratriz. Se eu abrir esse meu cone, planificar ele, deixar ele só em 2 dimensões, conseguindo enxergar ele como um todo, ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, aqui é a parte lateral do cone aberta. E aqui seria a minha base. Então, esse seria o cone planificado, onde de cada lado aqui da parte lateral tem o G. E por que aqui tem 2 πr? Toda essa região, ela estava em volta da circunferência. Ou seja, ela tem a mesma medida do comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência nada mais é do que 2 vezes π vezes o raio. Exatamente o que está aqui. Toda essa região aqui é igual ao comprimento da circunferência, tá? Por isso que aqui fica 2 πr. E a minha base continua com o raio lá, que sai do centro da circunferência até a extremidade dela. Beleza? Continuando, então, para calcular a área da base, como eu já falei, a base, ela formou um círculo. Então, basta a gente calcular a área do círculo. Como que é a área do círculo? Então, a área da base aqui do meu cone vai ser igual à área do círculo, que é π vezes r ao quadrado. Exatamente como está aqui. Então, se eu quiser calcular a área da base do cone, basta eu calcular πr ao quadrado. Já a área lateral, essa figura que formou aqui, que parece uma fatia de uma pizza, né? Chama setor circular. Então, ele fala aqui, a lateral do cone forma um setor circular, ou seja, uma fatia do círculo. Então, temos, aqui é como se eu tivesse um círculo grandão aqui, ó, onde eu tirasse só essa fatia, tá? Então, nesse caso, essa geratriz, ela funciona como se ela fosse o raio desse círculo aqui, de onde foi tirada essa fatia. Não confundam com esse raio da base, tá? Não tem nada a ver com o raio da base. Pensando aqui como uma circunferência, tá? Esse daqui, essa geratriz, seria como se fosse o raio dessa circunferência a qual eu tirei essa fatia. Então, ele diz aqui, a área lateral do cone forma um setor circular, ou seja, uma fatia do círculo. Então, temos essa formulazinha que tá aqui, nada mais é do que a fórmula de um setor circular. Serve para qualquer setor circular que vocês precisarem. Então, ela é o comprimento do arco, seria essa medida aqui, comprimento desse arco que formou, vezes o raio, esse raio aqui, que é o raio da circunferência original, tá? Como se aqui fosse uma circunferência original, dividido por 2. Então, o que aconteceu aqui? Na hora do comprimento do arco, nós já temos o comprimento do arco aqui, ó, que é 2 πr. Foi o que aconteceu aqui. A gente substituiu o comprimento do arco por 2 vezes π vezes r. Vezes o raio. Lembra que eu falei que o raio vai coincidir com a geratriz? Então, por isso que aqui no lugar do raio tá o g. Dividido por 2. O que a gente fez aqui? A gente só simplificou. Então, 2 com 2 aqui, simplificando vai dar 1, né? 1 na frente não vai fazer muita diferença. Então, a área lateral é πrg. Π vezes o raio vezes a geratriz. Com isso, então, nós já temos, ó, a área da base, que é a área do círculo, πr ao quadrado. Temos a área lateral, que é πrg. E para a gente fazer a área total, basta eu somar essas duas áreas, né? Então, se eu tiver a área lateral, a área da base mais a área lateral, eu vou ter a minha área total. Eu gosto de fazer dessa maneira aqui, separadinho, para vocês conseguirem entender melhor o que vocês estão fazendo, tá? Vamos aos exemplos, então. O primeiro exemplo, ele fala assim, um cone circular reto tem raio da base de 6 centímetros e uma altura de 8 centímetros. Segundo os dados oferecidos, calcule. Então, ele quer primeiro a área da base. Então, como a gente já sabe, a base de um cone nada mais é do que a área de um círculo. Então, a gente vai colocar aqui que a área da base vai ser igual ao π vezes r ao quadrado. Tanto faz aqui se o r ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Então, eu tenho a área da base igual a π. Nesses casos, assim, como o exercício ele não tá contextualizado, ele não pede que a gente substitua o valor do π, eu vou deixar o π aqui mesmo, não vou substituí-lo. E o raio, ele tá me dizendo que é 6. Então, no lugar do r, a gente vai colocar o 6 ao quadrado.
Então, a minha área da base vai ficar 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36 pi centímetros quadrados. Essa é a minha área da base. Agora, na letra B, ele pede a área lateral. Então, eu sei que para fazer a área lateral, vamos colocar aqui a nossa equaçãozinha da área lateral, que eu vou precisar do π vezes o raio vezes o valor da geratriz. Opa, mas tá pedindo um G aqui que o exercício não me falou nada sobre geratriz. Ele falou do raio da base, que era 6, e da altura, que era 8, mas não me falou nada sobre a geratriz. Mas nós já vimos no vídeo anterior sobre cone, se vocês quiserem, podem clicar aqui, ó, tá? Que eu consigo calcular a geratriz através dessa equaçãozinha aqui, ó, que geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais o raio ao quadrado, tá? Então, eu consigo, através dessa equaçãozinha aqui, calcular a minha geratriz. Como eu tenho o valor da altura e tenho o valor do raio, eu consigo calcular a minha geratriz certamente. A minha altura aqui no exercício é 8, a altura 8 e o raio 6. Então, no lugar do R, nós vamos colocar o 6 e vamos resolver aqui esse teorema de Pitágoras. Aqui, ó, 8 elevado ao quadrado é 64 e 6 elevado ao quadrado é 36, correto? Então, agora a gente soma 64 mais 36 vai me dar 100. Passa por outro lado em forma de raiz quadrada de 100, 10. Achando a geratriz, aí fica fácil a gente conseguir achar a área lateral. Porque para a área lateral, basta eu ter o valor do π, que nós não iremos substituir, o raio, que o exercício já falou que o raio vale 6, e a geratriz que a gente acabou de achar que é 10. Então, a minha área lateral vai ficar 6 vezes 10, 60, 60 pi centímetros quadrados também. Agora, para calcular a área total, basta eu somar a área da base mais a área lateral. Então, para ter a área total, eu vou ter a área da base, que a gente já achou na letra A, que era 36 pi, e a área lateral, que a gente acabou de achar aqui na letra B, que era 60 pi. Ou seja, a minha área total vai me dar 96 pi centímetros quadrados. Beleza? Então, esse primeiro exemplo aqui, bem tranquilinho, né? Agora, vamos ver o segundo. No segundo exemplo aqui, ele fala: determine a área total de um cone com raio de 3 centímetros e altura de 8 centímetros. Então, também a gente tem o raio e a altura. Eu já sei que para calcular a área total, eu vou precisar da área da base primeiramente. Então, vamos fazer aqui a área da base, que ela é o valor do π vezes o raio ao quadrado. Então, a área da base, eu também não irei substituir o valor do π. O valor do raio aqui é 3, então vai ficar 3 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, eu já sei que dá 9 pi centímetros quadrados. Beleza, achei a área da base. Agora, eu preciso da área lateral também, né? Para eu conseguir calcular a área total. A área lateral, eu sei que nada mais é do que o π vezes o raio vezes o valor da geratriz. Só que eu também não tenho o valor da geratriz aqui. Então, eu vou precisar primeiro calcular essa geratriz, que a gente já sabe como que calcula. Tá? Através dessa equaçãozinha aqui do teorema de Pitágoras, eu consigo achar a geratriz. A altura no exercício já me deu, que era 8. O raio era 3. Consigo calcular a geratriz. 8 ao quadrado, 64. E aqui no caso, 3 ao quadrado é 9. Geratriz ao quadrado vai me dar uma raiz quadrada de 73.
Não existe raiz quadrada exata de 73. Aqui eu já passei raiz, então vamos tirar o 2 aqui. Não existe raiz quadrada exata de 73, né? E também não vai adiantar o fatorar, porque o 73 ele é número primo, tá? Então, nesse caso, a gente vai tirar a raiz aproximada aqui dela, que é 8,5 centímetros. Com esse 8,5, eu volto aqui no lugar do G e coloco o 8,5. No lugar do raio, eu vou colocar 3 e no lugar do G, o 8,5. Então, a minha área lateral vai ficar 3 vezes 8,5, vai me dar 25,5 pi. Também centímetros quadrados. Lembrando, então, que para calcular a área total, basta eu somar essas duas aqui, né? Então, se eu quiser a área total, basta eu fazer a área da base mais a área lateral. Então, para fazer a área total, eu tenho área da base 9π e a área lateral 25,5π. Total da minha área, então, a área total vai me dar 34,5 pi centímetros quadrados. Esse é o nosso resultado final. O último desse exercício, ele falava assim: um chapéu de papel de festa infantil tem 10 centímetros de diâmetro e sua geratriz mede 5 raiz de 5 centímetros. Determine quantos chapéus iguais a esse, aproximadamente, é possível fazer a partir de uma folha retangular medindo 50 por 66 centímetros. Aí ele fala, use raiz de 5 igual a 2,24 e o π igual a 3,14. Nesse caso, observem que ele deu o valor do π que ele quer que a gente use. Como ele está se tratando de um chapéu de festa, a gente sabe que o chapéu de festa, ele só tem a área lateral. Ele não tem a parte da base, que é bem aonde a criança vai colocar na cabeça a base do chapéuzinho, tá? Então, ele só tem a área lateral. Embora o exercício não tenha falado, a gente vai calcular só a área lateral, πRG. O valor do π nós já temos aqui, que é 3,14. O valor do raio, o exercício deu o diâmetro. Se o diâmetro é 10, o raio vai ser 5. Lembrando que o raio é metade do diâmetro. E a geratriz é 5 raiz de 5. Exercício também já deu o valor da geratriz. Então, a minha área lateral, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os 3 valores que eu já tenho, por enquanto. Então, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3,14 vai me dar 78,5. Mas ainda tinha o valor da raiz ali, ó, vezes o 2,24, que é o valor aproximado do raiz quadrada de 5 que o exercício pede para a gente usar. Então, o valor da área lateral vai dar toda essa multiplicação aqui. Ele deu 175,84, tá? Ou seja, ele deu aproximadamente 176 aqui centímetros quadrados de área esse chapéuzinho, tá? Então, isso para fazer um chapéuzinho. O exercício quer saber quanto que cabe numa folha retangular de 50 por 66. Então, imaginem lá que eu tenho um retângulo agora, também fora de escala, tá? Só para vocês conseguirem visualizar o que o exercício está pedindo. Fiz um retângulo de 50 por 66 centímetros. Ele quer saber quantos chapéus iguais a esse eu consigo fazer se eu ficar desenhando o chapeuzinho da festa aqui, tá? É isso que ele tá pedindo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso saber qual é a área dessa folha aqui. Então, se eu quiser fazer a área da folha, basta eu fazer as duas multiplicações, né? Então, é um retângulo, é a medida da base vezes a medida da altura. Então, a área da folha vai me dar igual a 66 vezes 50. A área da folha
vai me dar igual a 3.300 centímetros quadrados. Então, eu tenho a área da folha e eu tenho a área que um chapeuzinho ocupa nessa folha. Para eu descobrir quantos chapéus eu consigo fazer, basta eu fazer essa divisão. Então, eu vou pegar o 3.300, que é o total, e dividir por quanto eu gasto para fazer um chapeuzinho. Essa divisão, ela vai me dar também já um valor aproximado, né? Que aqui já não tá todas as casas decimais, 18,75. Como não chegou, não deu para fazer o 19º chapeuzinho, a gente fala então que ele deu para fazer aproximadamente 18 chapéus. Ok, pessoal? Então, esses foram os nossos exercícios, nossa aulinha sobre cone áreas. Ok, pessoal? Então, obrigada, até a próxima.